história que eu separei duas histórias para a gente começar. A primeira história que eu separei é de um menininho que ele chega correndo na casa do avô. E o avô adora contar histórias para ele. Ele fala: vovó, me conta uma história hoje. E o avô fala: claro que sim, senta aqui com o vovô que o vovô vai te contar uma história. E o menininho senta ali no joelho do avô. E o avô começa falando assim para o netinho: aqui dentro da cabeça do vovô vivem dois lobos. Um lobo bom e um lobo mau. E o netinho com o olhinho arregalado. Nossa, vovô! E esses lobos brigam. O lobo bom e o lobo mau ficam o tempo todo ali brigando, um testando quem pode mais do que o outro. E aí o netinho fala: e quem que ganha essa briga, vô? Ao vivo e a cores. Pronto, meus amores, engasguei comigo mesmo falando. Pronto, já voltei, meus amores. E aí ele pergunta assim: quem que ganha essa briga, vô? E o avô responde: aquele lobo que eu mais alimentar. Eita, meus amores. Eu tô calma, meus amores. Eu engasguei com a minha saliva mesmo. Aí o que acontece? Nós temos esses dois lobos que vivem junto no nosso cérebro. O lobo bom e o lobo mau. Como que a gente alimenta o lobo bom? A gente alimenta esse lobo bom através das conversas que a gente tem, através dos livros que a gente lê, dos programas que a gente assiste. E a gente alimenta o lobo mau exatamente do mesmo jeito. Através dos programas que a gente assiste, dos livros, das músicas que a gente escuta. Qual lobo? Coloca aí para mim nesse chat lindo, meus amores. Qual lobo você tem alimentado mais? O lobo bom ou o lobo mau? Qual pensamento você tem dado mais poder no seu cérebro? O pensamento positivo do lobo bom ou o pensamento negativo do lobo mau? Gente, falar o dia inteiro, ó, dá nisso. Falando desde as 2 da manhã, a garganta dá umas arranhadas. Não faz mal, a gente continua. Olha quanta gente colocando lobo bom. Aí sim, hein, meus amores? Aí sim, que coisa boa. Olha só. Meus amores, na nossa vida, nós temos sempre a opção de alimentar o lobo bom ou alimentar o lobo mau. A única pessoa que tem o poder de alimentar esse lobo somos nós. Não adianta jogar a culpa no outro, não adianta mudar de humor e falar que a culpa de mudar é de desse, daquele. Não adianta alimentar o lobo mau e querer depois culpar as outras pessoas. A gente tem sempre que alimentar o nosso lobo bom, através dos nossos pensamentos, através de boas leituras, através da nossa maratona. O quanto a gente tem alimentado o nosso lobo bom aqui, não é, meus amores? Então, muita atenção. Ensinem os alunos de vocês a alimentarem cada vez mais e mais e mais o lobo bom no cérebro deles. Eu separei mais uma história para contar para vocês aqui, que é uma história do Rubem Alves. Vocês viram que eu gosto do Rubem Alves, né, meus amores? Contei do supermercado e hoje eu vou contar mais uma história do Rubem Alves que sempre me chamou muito a atenção. Rubem Alves fala que ostra feliz não produz pérola. O que é a pérola? É uma areinha que entra na ostra e fica incomodando ali, gente.
E aí, para ela se libertar daquela areinha, ela envolve aquela areia e começa a trabalhar com aquele grão de areia, que acaba por transformá-lo em uma pérola. Olha que coisa incrível. Ela faz de algo que machuca ela algo belo, algo valiosíssimo, como é a pérola. Na nossa vida é assim. Existem dias em que entra um grãozinho de areia na nossa vida. E a gente tem que fazer de tudo para tornar aquele grão de areia algo transformado. Entregar uma pérola. A vida te deu um grão de areia e se devolveu uma pérola. Assim como o diamante, meus amores. Na bem da verdade, o diamante foi um carvão que foi submetido a uma altíssima pressão e se tornou um diamante. Por que eu estou falando de grão de areia? Por que eu estou falando de pressão ali? Porque a vida é assim. Ela vai nos colocar pressões. E se nós soubermos digerir essas pressões, nós nos tornaremos muito mais valiosos. Nós aprendemos mais da nossa saúde mental nos momentos mais difíceis do que nos momentos mais fáceis da nossa vida. Aqueles momentos que mais nos transformam, meus amores, são aqueles momentos em que mais a gente tem que trabalhar em nós aquelas situações. Do grão de areia, do carvão sobre a pressão. Então, se por algum motivo você está com um grãozinho de areia aí na sua vida, transforma isso numa pérola. Transforma. Se está sobre altíssima pressão, transforma isso num diamante. Porque isso sim vai facilitar a forma como nós vamos enxergar a vida. Sabe por quê? Não é o que acontece com você, mas é o que você faz com aquilo que aconteceu com você. Tem gente que acontece isso e a casa cai. E tem gente que acontece um monte de coisa difícil e a pessoa consegue digerir e manter ali o alto astral dela. Ah, Thaís, mas é difícil, mas é difícil. Ontem eu sei que é difícil. Mas a gente consegue. Basta querer. Basta ter força de vontade de ir além cada vez mais e mais e mais. Bom, agora que a gente já aprendeu do lobo bom, do lobo mau, nós já aprendemos da ostra e também do diamante. Vamos começar falando desses 5 pilares que a gente precisa toda vez que eu preparo uma aula, toda vez que eu preparo o meu PPP, identificar se essas 5 etapas, esses 5 pilares estão ali presentes para valer, para valer. Vamos lá. Coloca para mim aí, número 1, vamos juntos. Olha, minha mãe falando, toma água. Pedido de mãe é pedido de mãe, né, gente? Já tô tomando, mãe, ó. Tá aqui, ó. Firme e forte, ó. Minha mãe fica aí no chat também, gente. Fica aí juntinho ali, ó. Vamos lá, meus amores, coloca aí. Número 1, a primeira etapa. Qual a primeira etapa para garantir o aprendizado do meu aluno? Mas garantir para valer. Né? E não aquela aula 95%, mas aquela aula 5%. Para que essa aula 5% aconteça, eu tenho que garantir essas 5 etapas. Qual é essa primeira etapa? Anota aí que é muito, mas muito, muito, muito importante. Compreender. Para o meu aluno entender essas etapas, ele precisa passar pela primeira, que é compreender. Se eu estivesse falando em grego aqui com vocês, quem sabe grego ia se dar bem. Quem não sabe, logo ia falar, estou entendendo nada que a Thaís está falando, vou sair fora. Eu preciso entender o que o meu professor está falando. Por isso, meus amores, é tão importante ter o cuidado na adaptação da linguagem. Se você dá aula de manhã para o infantil e à tarde para o fundamental, adapta a linguagem.
ou para não ficar muito infantilizada quando você estiver no fundamental, ou para não ficar muito desconectada, muito adulta, quando você estiver dando aula para o infantil. É necessário manter o contato olho no olho dos seus alunos, para que você veja se eles estão dilatando a pupila. Lembra, a gente já aprendeu, quando eu dilato a pupila, é sinal de que a aprendizagem aconteceu. A gente tem que dar o máximo na nossa aula, para que a gente perceba que o conteúdo que eu estou passando, ele é claro, ele é objetivo. Por exemplo, existem professores que querem mostrar que sabe tanto, falam tão difícil, tão decorado do livro, que não consegue adaptar a linguagem. Aprenda uma coisa, com qual mais facilidade você conseguir passar um conteúdo, maior domínio você tem naquele conteúdo, a tal ponto de adaptar esse conteúdo numa linguagem ora mais simples, ora mais rebuscada, dependendo da reunião, dependendo da palestra que o professor está dando. É necessário ter a certeza de que o aluno está entendendo, compreendendo a sua matéria. Eu tenho uma técnica que eu gosto muito para checar se os meus alunos estão atentos e entendendo. Como que é essa técnica? Eu vou conversando, vou dando a minha aula tranquila. Quando chega no final da aula, eu escolho um aluno. Por exemplo, a Maria de Fátima Caldas, aqui, ó, um coração para você, minha linda. E aí eu falo assim, Maria de Fátima, fala para mim, o que você entendeu da história do lobo bom e do lobo mau? Aí a Maria vai começar a explicar. O que ela entendeu dessa história, do lobo bom e do lobo mau? Se a Maria der uma engasgada, a Isaura pode ajudar a Maria. A Lara, que acabou de dar boa noite aqui para gente, pode ajudar as duas. Por que é importante elas falarem? Porque a linguagem que a Maria, que a Isaura, que a Lara vai utilizar será diferente da linguagem do professor. E às vezes o amigo que está do lado vai entender. Quantas vezes um professor de matemática explicou 1, 2, 3, 4, 5 vezes e o aluno não entendeu? Aí vira o amigo do lado e fala, meu, corta esse número, joga esse aqui lá para cima e é assim. Pô, cara, é só isso? Linguagem adaptada. Adaptem a linguagem. Adapta. Tenha certeza que o seu aluno está compreendendo aquilo que você está passando. Utilize storytellings, utilize ferramentas ali para adaptar essa linguagem. Conseguiram entender o primeiro ponto, meus amores? Mas o meu aluno só compreender a matéria não garante que ele lembre daquela matéria para o resto da vida dele. A gente tem que ir além. Eu tenho que ir mais e mais e mais e mais. Só o meu aluno entender não garante. Eu preciso subir o segundo degrau. Eu preciso ir para a segunda etapa, que é reter, guardar na memória. Eu preciso fazer com que o meu aluno guarde aquelas informações na memória dele. E como que eu vou ensinar o meu aluno a guardar aquelas informações na memória? Decorando como era antigamente? Você viu quantas vezes você decorou e hoje você não lembra mais de nada. Hoje, para guardar na memória, é importantíssimo, meus amores, trabalhar com o lúdico na sala de aula. Traz uma música, traz uma história, faz um fantoche, traz uma curiosidade, monta um quiz antes de você começar a aula. Começa a sua aula com um desafio. Isso vai ajudar em muito o seu aluno trabalhar com as emoções ativas e guardar aquela informação em muito mais áreas cerebrais do que simplesmente ler ou ouvir uma explicação de um professor sem entusiasmo,
sem emoção na fala dele. Eu gosto muito da palavra entusiasmo. Ela tem a origem grega e significa ter Deus dentro de si, estar repleto de Deus. Hoje existem músicas para ensinar tabuada, faz paródia. Quem dá aula aí? Coloca no chat quem dá aula para o ensino fundamental 2, quem dá aula para o ensino médio, coloca aí para mim. Pega esses alunos e trabalha com paródia, meus amores. Pega uma letra de uma música que está estourada aí na rádio e trabalha ali com uma paródia, mudando e adaptando para a temática que você está dando aula. Isso vai ajudar muito. Mas só compreender, que é a primeira etapa, e reter, que é guardar na memória, não garante o aprendizado do meu aluno. Quantas coisas você entendeu que o seu professor te explicou? Quantas coisas você decorou, fez prova, fez até concurso e hoje você não lembra nem nada daquilo? E uma dica para você ajudar o seu aluno a estudar é necessário dormir. Estuda, dorme, porque quando a gente dorme, a gente pega aquela informação e realoca ela em várias áreas do nosso cérebro. Aquele aluno que tem a prova hoje e estuda hoje antes da prova, a chance dele ter um branco, de esquecer a resposta, é algo gigantesca. Ele precisa estudar um dia antes, no mínimo, dormir e acordar, porque essa informação ela é multiplicada em áreas do nosso hipocampo, que é o responsável pela nossa memória. Então, a importância de ter um sono de qualidade, certo, meus amores? Ontem, nós vimos a ferramenta do mapa mental. Eu vi vocês colocando aí que já usaram e os alunos curtiram. Vocês são muito 5%, meus amores. Já colocando em prática, eu gosto assim. Eu brinco que aqui na neurociência a gente mata a cobra, mostra o pau, enquadra a cobra, manda a cobra para casa da pessoa com o quadro, porque realmente funciona essas ferramentas. Compreender, reter. Mas a gente acabou de refletir que não vale só compreender e guardar na memória. Eu preciso subir mais um degrau. Eu preciso alcançar mais uma etapa de aprendizagem do meu aluno, que é praticar. Eu preciso fazer com que o meu aluno vivencie aquilo que eu estou ensinando para ele. Afinal, só vai guardar na mente dele para valer se aquilo fizer sentido. Como que eu vou ensinar matemática, fração para o meu aluno? Simples. Faz um bolo com eles, cada um leva um ingrediente, já vai calcular ali meia xícara, 1/4, 2 colheres, depois que fez o bolo. E o bolo ficou pronto. Sabe o que vocês vão fazer? Cortar esse bolo em fração. Quantos alunos são na sala de aula? E se cada aluno ficar com 2 pedaços desse bolo? Vai trabalhando. Traz o lúdico. Ah, Thaís, mas eu dou aula de história. Como que eu vou fazer a prática? Faz uma dobradura de jornal de um chapéu de soldado. Um é o Pedro Álvares Cabral, outro, sei lá, Dom Pedro, um é o índio. Inova. Lembra que a gente teve a aula onde eu falei para vocês da importância da leitura, do trabalhar ali um debate em cima de uma obra literária? É de suma importância, meus amores. Ah, mas Thaís, eu dou aula na educação infantil, vou ensinar cor. Sai andando com eles pela escola, brinca de elefantinho colorido. Eu vou ensinar forma geométrica, sai andando. Pede para cada um trazer um objeto. E o que a gente vai fazer? Que formato tem a minha caneca? Que formato tem o meu caderno? Qual formato tem essa mesa? Trabalhem essas questões, porque isso vai ajudar em muito. Até 3 anos atrás, esses eram os 3 pilares que a faculdade de pedagogia, que a educação falava. Mas a gente avançando nos estudos da neurociência, a gente percebe que
Não vale só compreender, guardar na memória e praticar. Para que aquela informação seja para a vida toda, eu tenho que subir mais um degrau, o quarto degrau, que é o do disseminar. Você sabia que quando acaba a nossa aula aqui, e você vai contar para o marido, vai contar para a esposa, vai contar para o filho, no dia seguinte você vai contar para um professor aquilo que você está aqui juntinho comigo aprendendo? Você sabia que você já está na quarta etapa da aprendizagem? Quando nós temos que contar a alguém, apresentar um trabalho, montar aqueles grupos do saber, a gente já está nesse nível. Porque para eu apresentar, eu tenho que organizar as informações na minha mente e falar. Tem que ter coerência, tem que ter começo, meio, fim. Então, façam os alunos de vocês disseminarem. Criem os grupos do saber. E não põe só para liderar o grupo do saber aquele aluno que tira 10, 10, 10, 10, 10, que às vezes ele tira 10 em tudo. Ele é muito inteligente, mas ele é muito nariz em pé. Põe aquele aluno que às vezes tira um 7, um 6,5, 7, mas que tem um grau de empatia tão gigantesco, meus amores, mas tão gigantesco. Compreender, reter, praticar, disseminar. E o último degrau, o último pilar, a última etapa. Sabe qual é? Criar. Quando você está dando uma aula e um aluno vira para você e fala: "Nossa, Pro, então é por isso que acontece tais e tais e tais situações?" Quando ele consegue unir algo que ele aprendeu aqui com uma aula que você está entregando agora, quando ele cria em cima dessa informação, ele chegou no máximo nível da aprendizagem. Quando vocês colocam aqui no chat, "Nossa, então é por isso que o meu aluno faz isso, isso, isso", pronto, atingiu o máximo. Relacionou algo que você vive com algo que você aprendeu e criou ali algo tão importante. Sempre que você for dar uma aula, presta atenção se você está passando por essas 5 etapas, por esses 5 pilares. Se o seu aluno está entendendo o que você está falando. Se o seu aluno está guardando na memória aquela informação. Se não está guardando na memória, está faltando lúdico na sua aula. Está faltando chamar a atenção para algo. E não adianta só a gente jogar a culpa no celular. Agora acabou essa desculpa. Agora não tem mais o celular na sala de aula. Agora o professor vai ter que arregaçar a manga e dar uma aula para valer, uma aula lúdica, uma aula mexendo com o interesse do meu aluno. Compreendeu, reteu, está conseguindo praticar, levou uma experiência, levou um debate, criou uma reflexão, trouxe algo que está passando na televisão para linkar com a aula, está tornando prático aquela situação. Vai para o próximo ponto, que é disseminar, que é fazer esse aluno trocar essa experiência. Por isso que feiras culturais são tão importantes, a apresentação de trabalhos em grupo são tão importantes, para que o aluno tenha a possibilidade de disseminar, falar aquilo que ele aprendeu. Lembrando mais uma vez, para ele falar o que ele aprendeu, ele tem que ter a organização neural daquilo. E o quinto ponto, a quinta etapa, é o criar. É quando seu aluno relaciona a aula de matemática com a aula de geografia, a aula de física com a aula de português. Pensa sempre nisso, meus amores. E, compartilha essa live. Chama todo mundo para vir assistir essa live, porque ela está assim ainda, de dicas e de ferramentas para vocês. No nosso curso de pós-graduação, a gente tem... Eu vi que tem muita gente me perguntando do curso de pós. Está acabando, né, gente, a nossa maratona. Eu prometo que nessas 2 últimas aulas eu vou explicar um pouquinho do curso da pós, principalmente na nossa última aula, que é uma das aulas mais importantes, está cheio de surpresa para vocês. Mas amanhã espero vocês juntinho aqui comigo, hein, gente? E no nosso curso de pós a gente tem vários módulos, assim,
em que a gente vai ensinando essas ferramentas